Você aí que estava segurando um dinheiro para comprar o seu jogo de PlayStation 4, Xbox ou então um joguinho do seu PC, ou até mesmo sair da sua vida de pirateador e comprar logo uma licença original do Windows, seja ele Windows 11, Windows 11 Pro, Windows 10 e até mesmo um pacote Office, a MyKeyShop é completamente para você. Além dela estar com um descontaço para vários jogos, ela também está dando um cupom de desconto de até 55% de desconto para você que quer comprar a sua licença totalmente original do seu Windows. E não importa se é Windows 11, Windows 11 Pro, Windows 10, Windows 10 Pro, você vai ter 55% de desconto para comprar literalmente qualquer licença de Windows dentro do site deles, utilizando esse cupom da tela. Os preços vão ficar absurdamente mais baratos. E é claro que se você já quiser garantir a sua licença, basta vir aqui no link da descrição e comprar na MyKeyShop. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui a gente tem mais uma atualização do Yuzu pra gente poder comentar. Como vocês sabem, geralmente aí perto do final do mês, o Yuzu lança uma grande atualização que corrige diversos bugs aí das suas últimas builds. É claro que primeiro chega aqui para a versão Early Access, que você baixa aí diretamente da sua Play Store, pagando lá, né, eu acho que é uns R$20 essa versão Early Access aqui dentro da Play Store, mas que nessa atualização ficou muito melhor do que as últimas versões que o Yuzu estava lançando, até porque a gente não estava conseguindo rodar vários dos jogos, como Naruto Storm 4, FIFA 23, tinha vez que abria, tinha vez que crashava, o próprio Pokémon Let's Go Eevee, que mesmo apesar do baixo FPS, nessa nova atualização a gente já consegue rodar, entre vários outros jogos que a gente pôde ver que ou melhoraram os bugs, ou simplesmente fizeram eles parar de crashar, assim como nas primeiras versões lá do Yuzu, onde a gente tinha vários jogos com uma boa compatibilidade. Então o changelog dessa versão aqui, que eu tô testando na versão Early Access, é uma changelog bem extensa, com várias correções para diversos jogos. Mas enfim, dessa vez a gente não tá aqui para falar só dessas atualizações que a gente teve na versão Early Access, mas sim também na versão que fica lançando uma atualização por semana dentro do GitHub, que sim, é o Yuzu básico, né, não é aí a versão Early Access, só que ela recebe algumas novidades até mesmo antes da versão Early Access que a gente tem acesso dentro da Play Store. E não, essa daqui não é a versão de graça que você baixa da Play Store, essa daqui é uma versão em desenvolvimento do Yuzu dentro do GitHub. E aqui a gente já pode acessar algumas novas atualizações que ainda estão por vir, então estão em fase de testes aqui dentro dos nossos celulares, ou seja, não é ainda recomendável que vocês utilizem ela para vocês jogarem, só que aqui dentro dos meus celulares eu pude ver um aumento de desempenho, não um desempenho bruto de FPS, mas um aumento de compatibilidade com vários dos jogos aqui que eu testei. Além, é claro também que nesse uso aqui de atualizações pelo GitHub, a gente vai ter um menu muito mais encorpado aqui quando a gente entra nas nossas configurações, como por exemplo no nosso GPU Driver, agora a gente vai ter um gerenciamento de todos os drivers, que você pode instalar aqui diversos drivers diferentes e ir selecionando, assim exatamente como era lá dentro do Skyline, onde você podia ir selecionando ao invés de ficar com um driver só para um jogo em específico e você ter que trocar aí de acordo com cada jogo. Além disso, a gente também vai ter a seção do Manage User Data, que é justamente para a gente poder gerenciar todas as outras questões de jogos, como por exemplo a User Data, para você importar ou exportar as suas configurações atuais do Yuzu, instalar DLC de vários jogos diretamente por esse menu, e instalar o Farmer, que é necessário aí para alguns jogos, como por exemplo o Mario Kart, né, se você quiser jogar. Os dados dos seus jogos, que dá para você exportar ou então importar dados salvos diretamente dos seus jogos, e é claro, instalar tanto a Prod Keys quanto aí as chaves para os amiibos dentro do seu celular. Nas configurações a gente não tem assim muitas diferenças, né, praticamente a mesma configuração que a gente tinha no passado, só que aí a gente vem com um detalhe, assim como nossos drivers não estavam funcionando na atualização R7 aqui dos drivers Turnip, dentro desse uso eu não consegui utilizar literalmente nenhum dos drivers Turnip, até porque todos eles acabam crashando os meus jogos antes mesmo deles abrirem. E a única forma que eu consegui encontrar de rodar os jogos foi utilizando o driver da GPU padrão. O que quer dizer que a gente consegue rodar praticamente todos os jogos que estão aqui, só que muitos deles vão ficar com glitches gráficos justamente porque não tem aí o driver Turnip dentro do Poco F5 para isso. Mas lembrando, isso daqui é uma coisa apenas do Poco F5, que não tem os drivers Turnip totalmente desenvolvidos para ele. Então se você tiver um Poco F3 ou um celular com uma Snapdragon 800, você vai conseguir utilizar aqui diversos drivers Turnip e poder jogar aqui os seus mais variados jogos.
Um dos exemplos que eu não consigo jogar é o nosso Naruto Storm 4, que apesar dele abrir e a gente conseguir selecionar o nosso personagem, na hora que chega dentro da nossa gameplay é onde a gente vai começar a nossa luta. Como vocês podem ver, é isso aqui que acontece sem os drivers turnip. Quando você tá com os drivers turnip, você consegue ver tudo e funcionando, e infelizmente, como esse uso do GitHub a gente não consegue utilizar os drivers turnip no Poco F5, é isso aqui que acontece. Mas se, por exemplo, eu for tentar utilizar os drivers turnip no uso Early Access, eu já consigo jogar o Naruto Storm 4 entre vários outros jogos, sem aí os bugs que eu falei pra vocês. Enquanto que aqui em um outro celular, como eu falei pra vocês, os nossos drivers turnip funcionam numa boa e a gente já consegue jogar ele aqui tranquilamente com os nossos drivers, né, já rodando de boa. Só no Poco F5 mesmo que esse bug vai acontecer. Um outro grandíssimo benefício dessa versão do GitHub, em comparação aqui com a versão do Early Access, é que jogos como o Super Mario Wonder, que a gente precisava de todos aqueles patches e, como eu falei pra vocês, várias configurações que a gente tinha que fazer no uso do Early Access, agora a gente já consegue jogar aqui o nosso Super Mario Wonder totalmente de boas. No caso, a gente precisa abrir ele sem os drivers, né? Como eu falei pra vocês, não estão funcionando aqui dentro dele. Diferente da última versão que estava crashando mesmo antes da gente chegar no final da fase, agora dentro do nosso Super Mario Wonder a gente consegue até jogar a segunda fase ou chegar aí em outros mapas. E tudo isso aqui utilizando o Poco F5 no driver original. Como eu falei, vamos ter aí diversos glitches gráficos, mas sim, dá pra você jogar tranquilamente de boas o seu Super Mario Wonder, que é o jogo mais novo e exclusivaço do nosso querido Super Mario. Só que não nos nossos 60 FPS como a gente gostaria, igual o Switch faz, a gente tá rodando aqui ele em 30 FPS cravados e dependendo da parte que a gente tá assim do nosso jogo, ele começa a dar umas pequenas travadinhas, ok? Mas isso daí é por questão dos nossos carregamentos de shader, então geralmente isso daí pode dar uma demoradinha pra ser corrigido, mas sim, dá pra você jogar de boa o seu Super Mario Wonder já nessa nova atualização do uso do GitHub. Quando essas atualizações vão chegar para o uso da Play Store, infelizmente não tem como a gente saber, mas, né, como vocês podem ver, a gente já tá conseguindo ter um excelente progresso, mesmo nessa versão aqui do GitHub, que, como eu falei para vocês, não seria aí a mais recomendada pra gente poder utilizar, até porque, né, ela não tem todo esse foco, mas sim, dá pra você jogar caso você queira. Até aqui no nosso querido Poco F3, com os drivers turnip, aí sim a gente já vai ter um desempenho bem melhor na questão dos gráficos, que como vocês podem ver, ele consegue manter aí também os seus 30 FPS, e você consegue também jogar uma fase completa dele. Os 30 FPS ficam variando bastante, entre 26 e 27 FPS, mas no geral, galera, já é uma boa notícia você conseguir jogar aí o seu Super Mario Wonder sem você precisar de todas aquelas configurações. É literalmente você configurar uma vez o uso e sair jogando, e é muito mais fácil, né, do que você simplesmente ficar jogando e configurando cada uma das coisas igual a gente tinha que fazer nas versões antigas do uso. Agora a gente já consegue sair jogando aqui o nosso Super Mario Wonder sem maiores preocupações. O nosso querido Zelda Breath of the Wild já funciona aqui também com essa atualização, porém, como eu falei, mais uma vez, tá totalmente bugado por conta aqui do não suporte dos drivers turnip dentro do nosso Poco F5, então sim, dá pra você sair jogando, ele fica aí com esses 20 FPS, mas dá pra você adicionar aí mods pra reduzir a resolução e colocar o seu jogo em 30 FPS pra você poder sair jogando. Infelizmente, algumas coisas, como por exemplo, esse chão aqui que simplesmente some, né, como vocês podem ver, não dá pra gente corrigir sem aí o suporte dos nossos drivers turnip, mas já é uma excelente notícia você poder jogar o seu Zeldinha Breath of the Wild no seu Poco F5. Um outro jogo que sempre me pedem para testar nas atualizações é o FIFA, e o FIFA 23 tá rodando, né, dentro do possível ali ele tá rodando com FPS um pouquinho pior do que em algumas atualizações atrás, que antes, né, a gente conseguia pegar aí 40 FPS, 50 FPS, dependendo aí do seu celular, e agora ele já tá rodando ali um pouquinho pior, com uns 20, 18 FPS algumas vezes, dando aí várias travadinhas, só que o grande problema do FIFA, além de, né, tá rodando com uma baixa performance
acontece aqui nos nossos celulares, também é um problema de gráficos. A gente não tem, por exemplo, aquela setinha para mostrar qual jogador está a bola, ou não tem, por exemplo, precisões aí na hora de montar os uniformes. Como vocês podem ver, eu tô jogando aqui com o Benfica e o uniforme dele geralmente, é claro, é um uniforme vermelho. E aqui ele tá com um uniforme meio vermelho, meio azul e, bom, tá completamente bugado porque não tá aparecendo nem nome do jogador, não tá aparecendo praticamente nada, nem o número aqui do nosso jogador. Além, é claro, também do nosso FPS, como eu falei pra vocês, dá uma drástica caída perto aí de outras versões do Yuzu que a gente tinha um FPS muito bom. Então, infelizmente, o FIFA 23 eu não indico mais pra você jogar dentro do nosso Yuzu. Outro jogo também, que eu não lembro se eu já falei, mas eu vou falar de novo, Dragon Ball FighterZ, que antes ele até conseguia abrir, a gente conseguia jogar a primeira partida, mas, né, agora a gente não consegue nem abrir, porque ele fica completamente numa tela preta, e assim o nosso jogo não abre, infelizmente. Mas finalmente, depois desse novo progresso aqui do nosso Yuzu e dessas atualizações, eles resolveram falar sobre o NCE. E para quem não sabe, NCE é o Native Code Execution, para dispositivos ARM aqui como os nossos celulares Android. E assim, o projeto do NCE tá em testes internos pela galera do Yuzu. Como vocês podem ver, eles colocaram lá no site de reportes, né, do Yuzu sobre os primeiros jogos que estavam dando boot, como por exemplo o Super Mario 3D World e o Dead Cells. Só que infelizmente eles ainda estão passando por vários problemas de implementação, assim como o Skyline tinha para implementar esse NCE. Esse NCE nada mais nada menos é do que rodar esses jogos aqui de Switch de uma forma mais nativa dentro do seu celular, sem você precisar de diversas das extensões que o processador do Switch tem, tornando o jogo assim muito mais fácil de utilizar recursos da sua GPU e da sua CPU que o Yuzu atualmente não consegue jogar. Então por isso que no Yuzu a gente tem, por exemplo, o Pokémon Let's Go Eevee ou Pokémon Sword performando pior aí do que a gente tem atualmente no Skyline. Então justamente esse NCE vem para corrigir todos esses problemas, porém como aí a gente tem as informações, eles falaram que já tá dando boot, eles já estão conseguindo implementar o NCE em alguns jogos, mas vai demorar um tempinho ainda pra gente poder ter acesso a essa versão com o NCE. Mas enfim, galera, essas daqui foram algumas das nossas atualizações do Yuzu. Essa versão aqui do Yuzu do GitHub é uma das melhores que eles lançaram, porque além da compatibilidade aumentada, a gente ainda tem um patch para o Super Mario Bros. Wonder funcionar, entre vários outros jogos que aumentaram aqui a compatibilidade com o nosso dispositivo. Em celulares fracos, com pelo menos 6 GB de RAM ou abaixo, infelizmente a gente ainda não consegue abrir vários dos jogos. Um que eu testei aqui foi o nosso querido Poco X3 Pro. Eu até consegui chegar a abrir jogos como Super Mario Wonder, Cuphead e o Pokémon Let's Go Eevee, porém, Let's Go Eevee e o Super Mario Wonder estão crashando, enquanto o Cuphead a gente consegue jogar a primeira fase, mas depois disso ele simplesmente crasha. E lembrando, 6 GB de RAM é abaixo do recomendado, você vai precisar de um celular com 8 ou mais GB de RAM para você fazer isso. E é claro que celulares com 4 GB estão completamente de fora dos testes do Yuzu. Mas enfim, galera, essas daqui foram as novas atualizações do Yuzu para dispositivos móveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. E é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.